Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso sétimo episódio do nosso CASCast. Hoje, como tema especial, vamos falar sobre a norma FS 22000, o que é e onde se aplica. Como convidado especial, vamos ter a honra de receber o Diretor da Qualidade, Ambiente, Segurança e Saúde no Trabalho e Segurança Alimentar, Engenheiro Hassan Mohammad, da empresa Mogas. Olá, Hassan, bom dia. Seja bem-vindo ao nosso sétimo episódio do nosso CASCast. Como está? Bom dia, Cláudia, e bom dia a toda a produção da Cascat. E obrigado pelo convite desta edição, a sétima por sinal. E é uma honra poder cá estar e de saúde estou bem e disposto para poder compartilhar algum conhecimento a respeito daquilo que vamos tratar hoje. Muito bem, hoje vamos falar sobre a norma FSC 22000. Portanto, vamos ter a oportunidade de explicar aqui um bocadinho ao longo do nosso tempo aqui o que é que retrata esta norma. E para começar, então lançaria já esta pergunta. Se tivesse que explicar de uma maneira muito geral aos nossos ouvintes o que é que significa a FSC 22000, o que é que diria? Bom, primeiro o importante é trazermos aquilo que é o esclarecimento sobre a terminologia do FSSC 22000 para que quem possa ouvir isto ou ver pela primeira vez compreenda o que estes estão exatamente a dizer. O F vem do Food, S System, o S seguinte também do Safety Certification, ou seja, é um sistema de certificação em segurança alimentar. E o que este FSC 22000 tem a ver? O 22000 está associado também para fazer a integração com a ISO, que é uma norma internacional que tem gerido vários sistemas de certificação. E para o caso alimentar tem a designação de 22000. A ISO 22000. Exatamente. Muito então, bem. fazendo esta interligação do FSC 22000, estaríamos a dizer que é um sistema de certificação da segurança alimentar cujo objetivo é garantir com que o produto que nós ingerimos tenha a segurança que não causa nenhum problema à saúde de quem consome. Podíamos dizer quase como se esta norma fosse uma sanduíche. Portanto, que tivesse a ISO 22000, o programa de pré-requisitos e depois requisitos adicionais. Exatamente. Não sei se concordaria com essa comparação. Exatamente. Na verdade é o sanduíche e depois é preciso explicar o que são esses requisitos adicionais e o que são os tais pré-requisitos. Estamos a dizer, por outras palavras, que é uma norma ou é um sistema de certificação que garante que os aspectos ligados à qualidade da área alimentar estão inseridos. Nós olhamos para a qualidade, então quando olhamos para a qualidade estamos a olhar para a ISO. E quando olhamos para os pré-requisitos estamos a olhar para todos os elementos que não fazem parte da qualidade, mas que podem interferir na qualidade. Então, são os ditos pré-requisitos. E quando olhamos para os requisitos adicionais, estamos a olhar para como é que esta sanduíche deve ser armazenado, empacotado, transportado para que ela chegue ao consumidor final em qualidade. Portanto, podemos dizer que isto é um passaporte de confiança para os consumidores, não só a nível local, mas também a nível internacional. Exatamente. Resumidamente, é exatamente isso, não é? E o que é que isto pode significar nos dias de hoje para as empresas moçambicanas? Bom, tem um papel fundamental porque o mundo agora é globalizado e olhando para um mundo globalizado em que Moçambique não está numa ilha,
temos que entender que, a nível internacional, esta norma já faz algum sentido. Já é um requisito, podemos assim assumir, obrigatório para toda a cadeia alimentar. E tendo em consideração que Moçambique não está numa ilha, deve se integrar dentro daquilo que é o pressuposto internacional. Ou seja, é uma ponte de entrada para o mercado internacional. exatamente. E se olharmos atentamente, vou dar alguns exemplos para alguém que queira melhor perceber isso e que nunca teve ideia. Agora nós olhamos para as cadeias de supermercados e são multinacionais. Estamos a dizer, por outras palavras, que tendo um sistema de certificação FSC numa multinacional do ponto de vista alimentar que queira entrar para o mercado nacional, automaticamente o país deve estar preparado e as indústrias ou os fornecedores ou os integrantes da cadeia alimentar tenham os requisitos necessários para poder concorrer com aquilo que é a exigência internacional ou desta multinacional que deseja entrar no mercado nacional. Não é? Portanto, vale a pena também explicar que todos estes elementos desta cadeia alimentar anseiam que estes mecanismos de certificação, nomeadamente a FSC 22000, que acaba por ser um sistema reconhecido pelo GFSI, no fundo pelo Global Food Safety Initiative. Exatamente. Portanto, acaba por ser também quem faz parte ou quem tem o reconhecimento desta GFSI, acaba por também ser uma mais-valia, né, para depois os seus produtos poderem ser comercializados. Em termos de empresas que não deveriam ignorar esta norma, temos a tendência de achar que só a área de produção de alimentos é que deveria implementar esta norma. Concorda com essa afirmação? Discordo completamente. Porque antes mesmo de olharmos para a FSC, a própria ISO já prevê que no processo da certificação tem que ser do prado ao prato. O que isto quer dizer? Estamos a dizer que desde a matéria-prima que é produzida, como é que é empacotado, se os critérios da produção estão dentro daquilo que são exigidos, o transporte, o armazenamento, as embalagens que condicionam os próprios alimentos. Exatamente. Também temos que olhar as questões externas, como a questão ambiental, a saúde do próprio operador. Em todo o processo, ele deve ser controlado até a própria qualidade do produto final. Ou seja, todos os integrantes que fazem parte da produção daquele alimento deve ser controlado, deve sofrer uma rastreabilidade, deve haver todos os critérios necessários para garantir que este produto que é produzido, que é um alimento naturalmente, não tenha nenhum ponto crítico que possa causar impacto para o referido produto final. Portanto, vamos dizer que todos os elementos desta cadeia alimentar deveriam implementar esta norma. Então, estamos a falar que a Mogás é um bom exemplo disto. Claro. Poderia-nos falar um bocadinho sobre o caso da Mogás, na implementação desta norma, e porque é que é um bom exemplo no sentido em que sai fora daquele âmbito que é a produção de alimentos? Porque é que a Mogás é uma empresa certificada por esta norma? Muito bem. Por acaso a Mogás já está certificada, já estamos no 3º ciclo de certificação, e que isso é uma mais-valia, e em 2 categorias da FSC, que é a categoria K e a categoria G. Isso também, para quem não percebe, vou deixando aqui alguma referência que a certificação da FSC 22000 é em função de categorias, porque isso também vai revelar quais são os critérios associados a cada categoria. Qual é concretamente o âmbito da Mogás? Então? O âmbito é a categoria K e a categoria G. Que é a produção, transporte, armazenamento. De gases. É? De gases. Ok. E a Mogás produz gases. E estes gases são gases que não que tipo é... De gases? Que tipo de gases? Servem para quê? Estes gases, eles não é o alimento, mas nós consideramos gases alimentares. E a pergunta que se coloca é, gases alimentares por quê? Porque eles acabam
se inserindo na cadeia alimentar. De que ponto de vista? Vamos olhar. Temos uma água gasificada. E alguém pergunta, água gasificada, o que é isso? Estamos a dizer que é uma água que, para além de ser mineralizada, o termo mineralizado, já vamos espalhar aqui algum conhecimento, quer dizer que houve adição de minerais. E gasificada quer dizer que houve adição de gases. E este gás, neste caso, o dióxido de carbono, para trazer aquele gosto meio azedo da água e tal. E esta água gasificada, houve adição do gás, este gás é produzido por uma entidade, neste caso, Homogás, por exemplo. E este dióxido de carbono deve ter os critérios de qualidade, de ponto de vista alimentar. Todo o processo da produção deste dióxido de carbono deve ser controlado como se eu estivesse a tratar da água que eu consumo. Porque as pessoas não fazem ideia, mas efetivamente no final, vamos imaginar então essa garrafa de água gasificada, poderá vir a ser detectado um problema que tenha a ver propriamente com este gás que foi inserido, não é? Exatamente. É que nós não podemos apenas nos focar na empresa que faz o engarrafamento da própria água gasificada, mas sim em toda a cadeia que contribuiu para aquele produto final, inclusive a própria embalagem. Exatamente. Portanto, quem produz a própria garrafa deveria implementar esta norma. É. E quando uma empresa decide implementar a FSC 22000, o que é que muda realmente no seu dia-a-dia? Primeiro é o prestígio internacional, e o prestígio vai garantir, em primeiro lugar, a abertura de novos mercados. Porque a partir do momento que é uma empresa em que ela já é certificada, automaticamente todas as empresas que estejam inseridas dentro da cadeia alimentar e que desejam fornecedores certificados pela FSC, esta empresa automaticamente acaba ganhando os concursos, porque tem os requisitos necessários. E hoje, se olharmos, um dos aspectos fundamentais é que em todo tipo de concurso, no ramo alimentar, há uma exigência fundamental, é trabalhar com entidades que elas tenham os requisitos aos quais eu desejo produzir o meu produto. Então, este é o prestígio internacional, é a abertura de novos mercados, é ganho de concursos e, naturalmente, vai se traduzir em dividendos do ponto de vista financeiro para a própria instituição. Então, é um ganho, é um investimento, mas acaba sendo um ganho maior por causa destas componentes todas que faço menção. E a nível interno da própria empresa? Portanto, podemos dizer que também, em termos formais, os nossos processos, a nossa documentação, o nosso sistema de rastreabilidade, as nossas equipas também começam a ter mais uma cultura em termos de segurança alimentar e não sentir só que simplesmente estão a cumprir regras. Também melhorou o vosso dia-a-dia nesse sentido? Muito. Uma das grandes vantagens que muitos não têm em mente sobre a FSC 22000, ela, para além de olhar para os requisitos do ponto de vista da área alimentar e da área da qualidade do produto ou do serviço, mas ela observa todos os elementos associados a outras normas que normalmente a ISO observa de forma isolada, como aspectos ligados à componente ambiental, aspectos ligados à saúde e segurança no trabalho, que envolvem o colaborador, todos estes já têm de ser observados na FSC. Ou seja, acaba sendo uma mais-valia do ponto de vista interno, porque, primeiro, garante o aspecto externo que eu já havia mencionado, e segundo, porque internamente consegue resolver todos os aspectos interligados das outras normas, não é? E isso é uma grande valia para a instituição, porque encontramos uma instituição robusta, uma instituição que os colaboradores não somente fazem o seu controle e sentem-se mais abalizados do ponto de vista de segurança, mas também facilita a integração da instituição em outros processos de certificação e também garante a performance em termos de qualidade e também em termos de resultados plausíveis do ponto de vista do colaborador. Para quem pretende implementar esta norma, quais são assim, os passos principais de implementação desta norma? Portanto, para que este processo seja bem feito, quais são os principais passos?
Eu sempre recomendo um diagnóstico real da instituição. É preciso fazer um raio-x real, perceber. Primeiro passo, um gap analysis, uma auditoria de diagnóstico para saber o ponto atual da instituição e do próprio serviço, não é? Perceber quais são os pontos fortes e fracos da própria instituição, potencializar naturalmente os pontos fortes e criar mecanismos para que estes fracos tornem-se fortes. Todo este é um trabalho de diagnóstico. A seguir, é preciso desenhar um plano de implementação. Claro que este plano vai variar de instituição para instituição, vai variar também dos assuntos que foram levantados e também vai ser necessário um envolvimento da gestão do topo e de toda a instituição. Estes 3 elementos são fundamentais para a fase inicial. Havendo passado esta fase inicial, aí já estão criadas as condições para que em todos os processos da instituição sejam observados, analisados, treinados, os colaboradores, naturalmente, é feita uma monitorização regular para garantir que todos os processos estão a ser implementados devidamente, é verificada todos os controles associados e faz-se perceber a todas as equipes o porquê dos resultados observados e depois é preciso observar qual é a melhoria que foi feita em função deste processo da implementação antes da submissão de um processo de candidatura para a própria certificação. Eu complementaria aqui só com mais um aspecto que está relacionado com a equipa de segurança alimentar. Aliás, complementaria na verdade com 2 aspectos. A definição clara do âmbito, porque muitas das vezes as empresas nesta fase do diagnóstico e antes da elaboração deste plano de ação esquecem-se de definir claramente qual vai ser o âmbito de implementação desta norma. E depois de seguida a definição desta equipa de segurança alimentar e a formação desta equipa multidisciplinar, mas que terá responsabilidade e que será nomeada a equipa de segurança alimentar. Esta equipa é fundamental logo desde o início do processo para que depois todos os passos referentes à implementação do plano de ação sejam uma mais-valia, sejam um sucesso quando chegarmos à fase final de desenvolvimento de implementação e depois toda a continuidade do próprio sistema. Sabemos que recentemente saiu uma versão 7, portanto atualmente estamos com a versão 6 da FSC 22000, saiu recentemente esta versão 7. O que é que acha que vai mudar realmente na prática com esta transição da versão 6 para a versão 7 para as empresas que já têm um sistema implementado com base na versão 6? Bom, a grande mudança tem a ver primeiro com a versão 7, ela garante a integração da FSC com as atualizações que a ISO implementou nos outros processos, no caso, nos outros sistemas, como por exemplo a ISO 9001 foi atualizada, a 14001, assim como a 45001, automaticamente, e todas elas fizeram a integração de aspectos importantes, como por exemplo a sustentabilidade, as mudanças climáticas, não é? E outros aspectos e também a integração do ponto de vista como é que eu diria, do schedule, ou seja, do formato pelas quais as normas devem observar. Esta integração ajuda de ponto de vista a própria FSC. Por quê? A FSC, por si, ela já teve um grande avanço, porque a implementação da versão 6, ela já envolvia alguns aspectos que as outras não faziam menção. A versão 7, ela incorporou isto, reestruturou e adicionou a questão da sustentabilidade. É a grande mudança automaticamente que ocorreu entre a versão 6 e a 7. Portanto, recomendaria desde já para as empresas que estão com a versão 6 e que vão ter que fazer a transição para a versão 7, de fazer já uma identificação já clara de quais são os principais pontos que a empresa deve analisar para esta transição. Portanto, a fazer já quase como uma auditoria para identificar estas eventuais lacunas, não é? Esta transição. Eu diria até antes da auditoria,
recomendaria que as empresas pudessem se formar na atualização em primeiro lugar. Perceber claramente o que é que alterou, quais são as mudanças e voltar para que depois possa fazer a referida auditoria com conhecimento de causa. Sob pena de, infelizmente, nós temos que olhar para aquilo que também, do ponto de vista global, que é a realidade em Moçambique, que às vezes as empresas vão para uma auditoria antes de pelo menos terem as competências necessárias internas, para que depois compreendam os resultados da auditoria. Então, antes mesmo disso, era fundamental as empresas poderem ser formadas do ponto de vista da atualização da norma, compreender o que isto implica e voltarem, perceberem o que é que devem desenvolver e submeter-se naturalmente a uma auditoria interna ou de diagnóstico, como queiram, para verificar se esta implementação se adequa antes da própria transição, que já vai ser daqui a nada, não é? Abril do próximo ano. Aqui podemos tranquilizar o público que a SICA está cá para ajudar nesta identificação, correto? Correto. Pronto. Em termos daquilo que tem sido o vosso percurso ao longo de... Pronto, quando decidiram implementar esta norma na Mogás, acredito que encontraram muitos desafios. Quais foram esses principais desafios e que formas é que encontraram de os resolver? Não sei se quer aqui citar alguma coisa assim mais caricata que se lembra. Bom, em todos os sistemas de certificação, a consciencialização para a realidade moçambicana é um calcanhar daqueles. E quando falamos da consciencialização, estamos olhando para todos os setores, desde a gestão do topo até o próprio colaborador. É preciso que compreenda o porquê que queremos ter a norma certificada. Há um pressuposto, não somente nacional como internacional, em que as pessoas têm em mente que eu quero simplesmente ter um certificado para colocar na parede. Enquanto... Ou para anexar nos concursos, exatamente, não é? Ou para anexar nos concursos. E isto é uma forma errada de olharmos qualquer processo de certificação, qualquer. Então, um dos aspectos que observei é que o primeiro passo e aquele calcanhar foi a consciencialização. Houve um trabalho de base que teve que ser feito, mostrar com A mais B a importância da norma para o seu bem pessoal, ou seja, o ganho do próprio colaborador ou da própria instituição, e olhar também do ponto de vista de quais vão ser as grandes vantagens pós-certificação. E agora, digo diretamente, a Mogás ganhou muito com a certificação. Nós começamos com a FSC 22.000 categoria K, na nossa unidade de produção de dióxido de carbono, e tivemos um percurso extraordinário, diga eu. Foi em 6 meses, desde o diagnóstico, a implementação e a certificação. Algo inédito em Moçambique. Muito bem. Algo inédito. E conseguimos. Na auditoria da certificação, conseguimos ter resultados satisfatórios. E desde que a Mogás é certificada em 2020 até hoje, já passamos por 3 ciclos e nunca tivemos uma situação de perdermos a certificação. Muito pelo contrário, anexamos a categoria G e incluímos outros processos de certificação. Isto já mostra que a própria instituição, a cada tempo, a cada período, a cada ano, vai melhorando continuamente o seu processo e acaba garantindo com que mais concursos possamos ter e a própria garantimos também sabemos que a Mogás já é um colosso a nível nacional, mas também vai consolidando isto, e isto é muito importante hoje no mercado do comercial, no mercado industrial, não é? Portanto, vocês claramente tiveram um grande ganho interno e também conseguiram perceber mesmo... Eu acredito que com a implementação do próprio sistema
Não só a tal cultura de segurança alimentar ficou reforçada, Sim. mas, por exemplo, até quando olham aspectos de formação, se calhar começaram a valorizar mais o que é que significa avaliar a eficácia de uma formação, se calhar começaram a valorizar mais o que é que significa implementar, por exemplo, checklists operacionais que têm no vosso dia-a-dia. Portanto, acredito que esses desafios que se calhar que encontraram na implementação tornaram-se em boas oportunidades para que o vosso negócio hoje em dia seja um sucesso no mercado moçambicano. Sim, sim. E veja que na fase inicial, isto é também para ajudar as empresas que queiram começar, porque sempre há aquela tendência que o gestor a gestão do topo e o gestor do sistema é que a responsabilidade é única e exclusivamente deles. Este é um pensamento errado que muitas entidades têm no início do processo, mas não compreendem que isto é um sistema integrado, que toda a empresa, todos os colaboradores fazem parte. Na fase inicial, naturalmente, passamos por estas situações, mas hoje são os próprios colaboradores que até conseguem fazer a avaliação de riscos associados ao próprio processo. Conseguem avaliar e entender os pontos críticos de controle. Conseguem interpretar e justificar diante de auditorias que, olha, nós implementamos isto por causa disto, de tal maneira que o gestor do sistema quase que é uma unidade outsider durante um processo de auditoria. Portanto, toda a equipa acaba por defender e saber argumentar e defender os próprios processos pelos quais são responsáveis. Exatamente. Sem necessidade de uma intervenção de um gestor do sistema. Portanto, estão tão consciencializados já de como é que funciona o sistema e que a implementação dele próprio, que mesmo que não existisse o Assan, as pessoas iriam conseguir saber defender o seu processo e explicar como é que ele está organizado. Portanto, no fundo, o Assan consolida e garante que todos estes requisitos das normas são devidamente implementados e qualquer recomendação de melhoria também chega a ser efetivada. Claro. Para todos os gestores que neste momento nos estão a ouvir, não é? E que estão a adiar esta decisão de implementar uma IFS 22000, que recomendações daria, que conselhos deixaria aqui a estes gestores? Primeiro aspecto, consultem entidades qualificadas que possam dar um suporte. A SICAS é um exemplo disso. Obrigada. Porque é muito importante, pelo menos, não andar às escuras. Pessoas qualificadas, com competência, com experiência na área, para que possam dar as diretrizes preliminares de como todo o processo vai acontecer, as vantagens e o que isto traz para a própria instituição. Este é o primeiro aspecto. Depois, sentem, façam um plano de ação clara de que pretendem como objetivo e desenvolvem um processo. Se a Mogas conseguiu, quem é o gestor que está nos assistindo agora que diz, olha, eu pensei que isto se fosse um bicho de 7 cabeças na gíria popular, mas não, é possível desde o momento que haja envolvimento, haja vontade e procurem entidades, conforme eu já fiz menção, as SICAS é um exemplo disso, que possam lhes dar todas as diretrizes necessárias para que o trabalho possa avançar da melhor forma e em curto espaço de tempo. Porque às vezes as pessoas entram em assuntos que eu já estou há um ano e ainda não vi nada. Hoje em dia é possível fazer as coisas e muito bem feitas em curto espaço de tempo. É possível, desde o momento que haja este envolvimento, hajam pessoas corretas ou instituições corretas que vão dar o suporte necessário e haja um envolvimento de toda a cadeia da própria instituição. Portanto, sem dúvida que vai melhorar a qualidade de vida destes gestores. Óbvio, não somente a qualidade de vida dos gestores, a qualidade de vida da própria instituição de toda uma equipa. E da própria equipe e a referência nacional como internacional. Muito bem. Assan, chegamos ao fim. Agradeço-lhe imenso todas estas suas contribuições. Agradeço à Mogas também por ter permitido aqui a sua presença neste evento que é bastante importante para o tema da atualidade e do que está em curso. Até uma próxima e sucessos para si e para a Mogas. Bom, muito obrigado, mas eu queria talvez, se permitir, voltar a trazer mais um segundo conselho
para as indústrias que estão ligadas à área alimentar. Existem gestores, eu falo isso por experiência própria, que dizem, olha, eu já tenho um certificado halal, eu já tenho um outro certificado de boas práticas. É um certificado. Eu já tenho um certificado Made in Moçambique. É um certificado. Mas ter um certificado FSC, ele envolve todos esses certificados, por conta da especificidade. Um certificado halal só te abre porta para um determinado grupo-alvo. Um certificado Made in Moçambique só te abre as portas para outro determinado grupo-alvo. Mas ter um certificado ou uma certificação FSC, ela envolve todos estes certificados, porque garante todos os requisitos que cada uma certificação independente da área alimentar ela pode solicitar, e não somente abre portas para estes individuais, como abre portas para o mundo todo. Este é o recado que eu queria deixar para si, gestor de segurança alimentar, de qualquer que seja a indústria ou produtor da área alimentar. E um excelente conselho. Muito obrigada, Hassan. Está bem? Até uma próxima. Obrigado. E assim chegamos ao final de mais um Cast. Como pontos principais da nossa conversa, a norma FS 22000 é um passaporte de confiança para aceder a clientes e a mercados internacionais. Não se esqueçam que esta norma é reconhecida pela Global Food Safety Initiative. Esta norma cobre toda a cadeia alimentar, desde a produção de insumos até o transporte e armazenamento, como é o caso da Mogás na produção de gases. Esta norma traz muitos benefícios no vosso dia-a-dia, desde uma documentação efetivamente organizada a sistemas de rastreabilidade e de sistemas de defesa alimentar. A versão 7 já está a caminho, as auditorias da versão 6 serão somente até abril de 2027 e, portanto, têm depois até abril de 2028 para fazerem oficialmente a transição para a versão 7. Muito obrigada por nos terem ouvido, não se esqueçam de partilhar o nosso episódio, não se esqueçam de aceder ao nosso canal e até o próximo episódio com mais um Cast.